Beleza? Tá bom. Agora sim, oficialmente, agora que já estamos plugados, bom dia a todos. É uma alegria, podemos dizer, redobrada, porque é a segunda vez que estamos aqui e nosso coração se enche de alegria. Deixa eu já tomar minha aguinha, que eu estou com a garganta inflamada. Eu já peço perdão para vocês por isso, mas é uma alegria redobrada nos encontrarmos novamente, para podermos falarmos um pouco mais do Cristo, do seu Evangelho, e também de cantarmos. Que coisa boa já chegarmos na casa sendo recebidos por música, é muito bom. Muito bem, houve uma mudança ali no tema, né? O estudo é o mesmo, podem ficar tranquilos. Eu passei para o Aloísio de Guarapari, o tema a necessidade do Cristo em nossas vidas. Aí ele mudou, depois eu vi que ele tinha falado comigo que ia colocar o Cristo em nossas vidas. Beleza, depois eu vi na internet o cartaz, um encontro com Jesus. Aí agora eu vi que é um encontro com o bem, mas tudo bem. No fim dá tudo no mesmo, né? Mas o estudo é o mesmo, foi preparado com o mesmo carinho. Então é um encontro com Jesus. E há uma dificuldade muito grande para falarmos justamente do Mestre Nazareno, porque com o tema mostra, parece até uma pretensão nossa querermos aprofundarmos na psicologia, no aspecto profundo da psicologia do Cristo. Quem somos nós, né? Para tentarmos buscar com profundidade este tema. Mas vamos, dentro do que alcançamos, refletir um pouco mais sobre quem é o Cristo para nós, qual a sua importância na nossa vida e como está a nossa relação com Ele. Mas como compreender um Espírito que se auto-intitulou ser o pão da vida, ser a água viva que quem dela beber jamais terá sede, que se diz o caminho, a verdade e a vida. São palavras belas, porém não alcançam em totalidade a profundidade na nossa compreensão. Como vamos compreender esse Espírito? Corpo transfigurado em constelação.
coração, perfuramos os pés e as mãos, surramos os olhos. Espiamos a fronte altiva e quisemos calar a voz do Senhor das estrelas. Força do perdão e são derradeira, coroando um evangelho de morte em luz. Questão de tempo, o tempo da paz que vibrou nas oliveiras e fulgurou na cruz. Emmanuel vem nos dizer, no livro Consolador, que de forma alguma poderíamos fazer um estudo minucioso da psicologia de Jesus, por nos faltar maturidade espiritual para tanto. E ele completa no livro A Caminho da Luz, nos dizendo que a evolução de Jesus se perde na poeira dos sóis. Então Emmanuel já nos mostra uma incapacidade natural de, no momento, atingirmos a compreensão de quem é o Cristo. Falta-nos, para isso, maturidade espiritual. Às vezes nos achamos maduros perante a vida, nos achamos conhecedores das armadilhas que existem no mundo, mas para conhecermos o Cristo, ainda nos falta um longo caminho evolutivo. E ele completa dizendo que a evolução do Cristo se perde na poeira dos sóis. Esquecendo então a parte poética com que Emmanuel apresenta isto, vamos nos deter em realidade o que seja isso. Como que a evolução do Cristo se perde na poeira dos sóis? Quanto tempo dura um sol? Porque Emmanuel nos diz que se perde na poeira dos sóis. Então o Cristo já é o que ele é, o que nós conhecemos dele, desde a extinção de mais de um sol. Não é isso que ele está falando? Quanto tempo dura um sol? Qual é a vida de um sol? Alguém sabe? Lembrando que não é palestra, é estudo. Bilhões de anos. O nosso sol, que não é um sol de primeiríssima grandeza, é um sol pequeno, uma estrela pequena, ele tem uma vida de mais ou menos 13,7 bilhões de anos. A astrofísica nos apresenta estrelas de maior grandeza que chegam até 70 bilhões de anos para se extinguir. Então o Cristo já era o que ele é, há no mínimo aí uns 27, 26, alguma coisa, bilhões de anos. E continua progredindo. Como que nós, ainda muito mais próximos do início da nossa marcha evolutiva, vamos ter compreensão de um espírito que já é o que ele é há 30 ou mais bilhões de anos? Falta-nos muito caminho, não falta? Emmanuel nos diz no livro Consolador: todas as entidades espirituais encarnadas no orbe terrestre são espíritos que se resgatam ou aprendem nas experiências humanas, após as quedas do passado. Somos nós, não é? Estamos corrigindo nossos passos. Com exceção de Jesus Cristo, fundamento de toda a verdade neste mundo, cuja evolução se verificou em linha reta para Deus. A moça aqui na frente fez uma expressão que nós também, ao lermos isso a primeira vez, fizemos. Tipo assim, né? Meu Deus do céu. Primeira coisa que nos chama a atenção: é possível evoluir em linha reta para Deus? Será que é possível evoluir
sem ter passado pelo caminho do mal? E aí? É possível? Estranho, né? Isso toca a nossa cabeça assim, mas não é possível que alguém consiga evoluir sem ter errado. Nunca errou e evoluiu em linha reta para Deus? Será que Emmanuel se equivocou? Isso é a primeira coisa que bate em nossa cabeça. E aí nós vamos buscar na questão 120 do Livro dos Espíritos, em que Kardec questiona justamente isso. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? E aí? Todos nós devemos trilhar alguma vez ou outra o caminho do mal antes de alcançarmos o bem? Sim. Eu também achava. Não, os espíritos respondem uma coisa que é muito lógica e muito correta. Não pela fieira do mal, mas pela fieira da ignorância. Então nós não devemos, não precisamos trilhar o caminho do mal para evoluir. Então quando nós vemos que errando por ignorância, não estamos trilhando o caminho do mal, é compreensível entender que podemos evoluir em linha reta para Deus. É o caso do Cristo, que Emmanuel nos apresenta. Então se pegarmos um aborígene, que mata seu companheiro de humanidade, come-lhe a carne, nós ficamos horrorizados, mas vemos que ainda é compreensível. Se nós hoje fizéssemos isso, seria ou não reprovável? Seria, certo? Por quê? Qual a diferença? Já que a ação é a mesma. Por que o aborígene, então, é aceitável que mate e nós não? A ignorância. Uma vez que ele conhece as leis, que ele é civilizado, isso passa a ser reprovável. Então, quando nós erramos, ainda por ignorância, estamos no processo natural de evolução. Estamos evoluindo em linha reta para Deus. Uma vez que agimos por maldade, por crueldade, aí estamos nos desviando da lei. Então é compreensível quando Emmanuel fala que Jesus tem evoluído em linha reta para Deus. E na questão 133, Kardec nos coloca a questão: tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o início, desde o princípio, seguiram o caminho do bem? Com certeza. E aí nós vamos observar que com Cristo não é diferente. Cristo necessitou passar pelas fases que já passamos, para ser o espírito puro que é hoje? Claro. Nós necessitaremos passar por todas as fases que Ele já passou, para alcançarmos o estado em que Ele está hoje? Certamente. Então vamos começar a observar que Cristo, que Jesus, não é um espírito à parte na criação. Que apesar de já termos o conhecido perfeito, espírito puro, totalmente desvencilhado da matéria, ele não foi criado assim. Foi criado como nós somos. Todos os espíritos devem passar, desde o início, por todas as encarnações até se depurar. Certo até aí, gente? Na questão 540, em que fala sobre o bem e o mal, o que nos interessa é uma parte da resposta em que os espíritos nos dizem o seguinte: os espíritos mais atrasados, desculpe, os espíritos mais atrasados, enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos de que inconscientemente se constituem agentes. Então nós, até mesmo antes de nos tornarmos espíritos com livre-arbítrio, com razão, cooperamos com Deus em sua obra, mesmo inconscientemente. Primeiramente, executam. Mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Ou seja,
enquanto ainda não somos espíritos, ou somos espíritos numa fase ainda muito infantil da evolução, trabalhamos inconscientemente. São aqueles espíritos que vamos encontrar no livro dos Espíritos, que cuidam dos fenômenos naturais, da atmosfera, trabalham nas florestas, nos laboratórios da natureza. Mais tarde vão dirigir as coisas do mundo material, que somos nós. Com a nossa inteligência, com as nossas capacidades, desenvolvemos as coisas que temos hoje, a tecnologia, água encanada, energia elétrica, certo? A mecânica, que vão facilitar a nossa vida e que estão diretamente ligadas ao mundo material. Depois, poderão dirigir as do mundo moral. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Opa, informações interessantes. Então ele está falando que trabalhamos, depois dirigimos as coisas do mundo material, depois dirigimos as coisas do campo moral. É onde se encontra o Cristo. Trabalha principalmente em cima do campo moral, não só do campo material. E aí nós vamos observar que a resposta que os Espíritos nos trazem é que nós também começamos por ser átomo. Interessante isso. Então o Espírito, que hoje é um arcanjo, o que o Espiritismo traz com a ideia de arcanjo, de anjo? São espíritos eleitos, criados à parte na criação, por Deus? Não. São espíritos que já desvencilharam da matéria, que já alcançaram o status de espíritos puros. Que vem a ser espírito puro? Nós podemos inverter, chamá-los de puro espírito. Estudamos no Espiritismo que no universo existem 3 elementos básicos: a matéria, não é isso? Deus e Espírito, não é isso? São os 3 elementos básicos. E eles não se misturam. Deus é Deus, Espírito é Espírito, matéria é matéria. Então o Espírito depende da matéria para evoluir. E a sua total evolução é justamente o quê? Quando ele se desvincula completamente da matéria. E aí se torna espírito puro, sem nenhum vestígio de matéria. Certo até aí? E onde nós começamos a ser um pequeno átomo. O princípio inteligente começou lá na forma mais simples de matéria. Então, quando a gente aprende nas escolinhas de evangelização, que a gente sabe até de cor, né? Todos fomos criados simples e ignorantes. Sabemos de cabeça, mas normalmente a gente não sabia o que era isso. Não tinha compreensão. Ser simples é em constituição. Começamos por ser átomo. Simplicidade. E depois fomos nos tornando, nos vinculando a organismos mais complexos. E ignorantes, desprovidos de qualquer conhecimento. E aí a gente encontra no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz nos traz uma informação interessante. Com a supervisão celeste, o espírito, ainda como princípio inteligente, ainda não era espírito dotado de razão, gastou, desde os vírus e as bactérias das primeiras horas do protoplasma na Terra, mais ou menos 15 milhões de séculos, ou 1,5 bilhão de anos, a fim de que pudesse, como ser pensante, embora em fase embrionária da razão, lançar suas primeiras emissões de pensamento contínuo para os espaços cósmicos. Então nós demoramos em torno de 1,5 bilhão de anos até atingir o estado de razão, de lançar nosso pensamento contínuo na atmosfera, no espaço. Certo? E de lá para cá tem muito pouco tempo. Por que nós trouxemos essa informação? Porque nós vamos lembrar de novo de que a evolução de Jesus se perde na poeira dos sóis. Nós que temos em 1 bilhão e pouco de anos, vamos entender um espírito que já tem mais de 30 de perfeição? Não tem como.
E André Luiz vai nos trazer o quê? Que nós vamos nos arrastando por todos os reinos, adquirindo a evolução necessária. Passamos... Oi? Nós vamos chegar nisso. Passamos pelo reino mineral, onde aprendemos a lei de atração, de agregação. Passamos pelo reino vegetal, onde aprendemos as primeiras sensações. Passamos pelo reino animal, onde desenvolvemos o instinto. Chegamos no reino hominal, onde devemos deixar agora os instintos e adquirir pouco a pouco essa maturidade de que ele fala. Eu vim da furna amalgamando o acesso no impulso de estelares vibrações. Peregrino do agora que atravesso, fui relva e pedra, lava de vulcões, até chegar acima, onde tropeço, no mesmo rumo das constelações. Arrasto, pois, o fardo dos estigmas que refletem a gama dos enigmas do indecifrado sêmen dos conflitos. Gênesis, deixe ser e se alcandora. Que preso a tais raízes, rompe afora em direção dos cimos infinitos. Peregrino do agora que atravesso, fui relva e pedra, lava de vulcões, até chegar acima, onde tropeço, no mesmo rumo das constelações. Então, enquanto nos arrastamos com o nosso fardo expiatório,
O Cristo há muito tempo já alcançou esses cimos infinitos da evolução que nós vemos. Que tipo de espírito é esse que já alcançou essa evolução? No livro dos Espíritos encontramos. É o espírito que nenhuma influência da matéria está sujeito. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Eles são os mensageiros e ministros diretos de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam todos os espíritos que lhes são inferiores, auxiliam-nos na obra de seu aperfeiçoamento e lhes designam as suas missões. Esse é o perfil de um espírito da envergadura do Cristo. É aquele espírito que já alcançou em plenitude a evolução e agora, além de cooperar com Deus na sua obra, também disponibiliza campo de trabalho para os espíritos que querem se promover também a esse estado. Então Emmanuel nos diz que falta maturidade para entendermos esse espírito. E o que é maturidade? Nós vamos buscar no dicionário e diz que é estado ou condição de pleno desenvolvimento. Estado ou condição de plenitude de arte, saber, habilidade adquirida. Será que nós já temos pleno desenvolvimento? Estamos um pouco longe, não é? Bastante. E o próprio Emmanuel nos diz que Emmanuel é um espírito que nós normalmente consideramos de uma envergadura moral elevada. E ele dá o seu relato na introdução do livro A Caminho da Luz, quando se trata do Cristo. Ele diz o quê? Que ofuscando o ecrã, a tela das nossas observações e dos nossos estudos, vemos a fonte de extraordinária luz, de onde parte o primeiro ponto geométrico desse fio de vida e de harmonia, que se equilibra e satura toda a terra numa apoteose de movimento e divinas claridades. Nossos pobres olhos não podem divisar as particularidades nesse deslumbramento, mas sabemos que o fio da luz e da vida está nas suas mãos. É Ele quem sustenta todos os elementos ativos e passivos da existência planetária. No seu coração augusto e misericordioso está o verbo do princípio. Um sopro de sua vontade pode renovar todas as coisas, e um gesto seu pode transformar a fisionomia de todos os horizontes terrestres. E aí entramos na questão. Se nós não soubéssemos que Emmanuel está falando do Cristo, né, que na sequência ele continua o texto e fala que o Cristo... Se não soubéssemos que ele está falando do Cristo, pegássemos esse texto e lêssemos, acharíamos que Emmanuel está falando de quem? Do próprio Deus. E aí nós vamos compreender, pela envergadura moral do Cristo, o porquê de várias eras da humanidade e até hoje as pessoas confundirem a personalidade de Jesus com Deus, acreditando que Ele e Deus são um só. Não é? E ele continua: sob a orientação misericordiosa e sábia do Cristo, laboravam na terra numerosas assembleias de operários espirituais. Então nós vamos compreender, numa analogia mais simples, o Cristo é como se fosse numa construção. Qual é o menor cargo que existe dentro de uma obra, uma construção de um prédio, por exemplo? É o servente de pedreiro. Acima dele temos quem? O pedreiro. Acima do pedreiro temos quem? O mestre de obras. Acima do mestre de obras temos quem? O engenheiro. Acima do engenheiro temos quem? O arquiteto. O arquiteto é que tem as ideias mirabolantes. O engenheiro tem que se virar para fazer acontecer. Jesus é esse arquiteto do nosso planeta. E assim como na construção, numa obra,
temos os diversos trabalhadores em vários níveis de conhecimento e de habilidade, também temos no planeta aqueles emissários do Cristo, a quem Ele disponibiliza a oportunidade de trabalho. Ele gerenciando, arquitetando, e os diversos espíritos, cada um em sua condição, dando a sua parte que lhe cabe na obra da criação, como está na questão 132 do Livro dos Espíritos. Emmanuel continua: Ele é a luz do princípio, nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Seu coração magnânimo é a fonte de vida para toda a humanidade terrestre. Sua mensagem de amor no Evangelho é a eterna palavra da ressurreição e da justiça, da fraternidade e da misericórdia. Todas as coisas humanas passaram, todas as coisas humanas se modificarão. Ele, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. Não é? Então, observamos quem é o Cristo. Começamos a ter uma pequena noção de quem é o Cristo. E o Cristo, em momento nenhum da humanidade, em nenhuma de suas eras, deixa a humanidade órfã de seus conhecimentos, de sua preparação. Então nós vamos encontrar no povo judaico, lá na antiguidade, os profetas Elias, Jeremias, Isaías, e todos os inúmeros profetas que passaram naquela região. Vamos encontrar no Extremo Oriente Buda, Lao Tse, Confúcio. Depois encontramos Pitágoras, Aristóteles, Sócrates, Platão, todos vindo trazer a mensagem do Cristo, ainda de forma incorreta, ainda de forma imprecisa, mas já lançando ali a semente para que pudesse germinar. E depois fica um período de mais de 200 anos, sem nenhum mensageiro, até que o próprio Cristo venha. E nós nos perguntamos, por que isso? E vamos compreender que toda nova ideia, toda revelação, é preciso de tempo. É o tempo que a semente tem de incubação. Quando a gente planta a semente, ela nasce imediatamente? Plantou, regou, nasceu? Não. É preciso que venha o tempo certo. Cada planta tem o seu período ideal de germinação. E toda nova ideia lançada na mente humana segue o mesmo princípio. É preciso um tempo para que aquela ideia amadureça. Então o Cristo envia seus emissários, nunca deixou a humanidade órfã, para que no momento propício, em que a ideia já está amadurecida, Ele mesmo vem. Por que Ele precisa vir? Será que os próprios emissários e ministros que Ele envia não davam conta do recado? Todos eles vieram, trouxeram a mensagem, mas ainda eram falíveis. Ainda eram espíritos em processo de perfeição. Então é preciso que Ele mesmo venha, para que Ele traga a mensagem na sua total pureza. E aí sim, não tenhamos mais desculpas. Aquele que não domina suas paixões pode ser muito inteligente, porém ao mesmo tempo muito mau. O instinto se aniquila por si mesmo. As paixões somente pelo esforço da vontade pode domar-se. Encontramos isso na Gênese. Isso nos traz diretamente à mente essa vinda do Cristo. Por quê? Porque passamos pelas fases necessárias de evolução, até que chegou o momento em que o instinto deveria dar lugar ao quê? À razão, ao conhecimento bem aplicado, à nossa conduta moral. Então é preciso que o Cristo venha e inicie ali o momento em que Ele diz, agora para frente, a lei é lei de amor. Não é mais o instinto que prevalece, porque ele é necessário. Porém, se mal dirigido, a criatura pode se tornar muito má. Só à custa de muita atividade adquire conhecimento
experiência e se despoja dos últimos vestígios da animalidade. Mas, nessa ocasião, a luta de sangrenta e brutal que era, se torna puramente intelectual. O homem luta contra as dificuldades, não mais contra seus semelhantes. Então vamos observar que durante todo o processo de instinto, do desenvolvimento, lutávamos uns contra os outros. Eu preciso sobreviver, então quanto mais alimento para mim, melhor. Então eu vou matar o outro. Não é assim? Esse era o princípio instintivo de sobrevivência que encontramos nos animais. Passamos por eles, mas chegou um momento em que é devido dar o lugar à razão, ao conhecimento. Mas isso só vem com muita atividade, com muito esforço. Então agora depende de quem? De nós. Então Cristo vem para que saibamos qual caminho seguir. Por isso que temos o Cristo como modelo e guia. O guia é aquele que te orienta. Ó, você vai por aqui, vira ali, não é isso? E te guia. Mas o modelo é muito mais do que um guia. Ele, além de te orientar o caminho correto, é aquele que faz. Olha, é por aqui que nós vamos e é assim que deve ser feito. Então ele é o modelo e guia. A senhora ia falar alguma coisa? Sim. Quando hoje ainda usamos o instinto, não quer dizer que matemos o corpo. Às vezes matamos a alma, matamos o incentivo, matamos a esperança. Não é? Como Paulo diz, né? O bem que eu quero fazer, eu ainda não faço. O mal que eu não quero, esse ainda faço. É o processo evolutivo. Exatamente. Mas toda ação começa no pensamento, não é? André Luiz diz que o pensamento é ação. Então a nossa realidade, Cristo vem para nos mostrar que a nossa realidade não é fisiológica, mas que nós somos seres espirituais. Nós não somos seres materiais que às vezes passam por situações espirituais de elevação. Nós somos essencialmente seres espirituais que estamos numa experiência material. Então Cristo vem para isso. Lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz que o papel de Jesus não foi de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional de seu espírito e da sua missão divina. Então vamos observar que o Cristo não vem simplesmente para ditar novas regras de conduta. Não é simplesmente da sua palavra, mas é da sua moral, da sua vivência. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir para a realização dos destinos humanos. Então Cristo vem para que possamos reconciliar com Deus. E aí nós nos perguntamos, será que Deus está chateado conosco? Está de mal, como a gente fala, para termos que reconciliar com Ele? O que é reconciliar com Deus? É justamente nos afinizarmos com suas leis. Cristo vem para que possamos ter uma conduta reta, nos exemplificar qual é essa conduta, para assim vivenciarmos a vida que transcorre nos mundos mais evoluídos. Quando lemos lá Nosso Lar e as diversas obras que tratam das colônias espirituais, ficamos com inveja, não é? De como as pessoas se tratam, da alegria, da boa vontade, do carinho umas com as outras, não é isso? E gostaríamos que isso se desse
nos nossos ambientes domésticos, nas nossas casas espíritas, não é isso? Nos nossos ambientes de trabalho. O Cristo vem falar que os seus ensinamentos são para serem vivenciados. Vem para ensinar que essa vida que a gente estuda e lê nas colônias pode ser vivida aqui, pode se realizar aqui. E nós esperamos, quando eu desencarnar, aí eu vou para uma colônia e lá nós vamos viver bem, né? Sendo que isso é para viver aqui. Entretanto, não disse tudo, limitando-se, respeito a muitos pontos, a lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Poxa, mas será que Jesus teve toda essa preparação, enviou inúmeros emissários, até que ele próprio venha, para não dizer tudo? Será que Jesus deixou algo por falar? Algo por fazer? Não é? Deixou, por incrível que pareça. Porém, de ordem puramente intelectual. Porque os de ordem moral, nada ficou pendente. Então, quando ele tenta ensinar sobre reencarnação, e Nicodemos não entende, a gente observa que determinadas verdades de cunho intelectual ainda não eram o momento. Era preciso amadurecimento. E como o próprio Evangelho segundo o Espiritismo fala, até mesmo amadurecimento da ciência, para que pudéssemos compreender em profundidade as palavras do Cristo. Porém, as de ordem moral, nada ficou pendente. Tudo que nós precisamos para o nosso erguimento espiritual, nada ficou pendente. E aí nós buscamos Paulo a Romanos, quando ele diz: porque quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Nossa, parece complexo, né? Parece confuso. Mas não é, é simples. O que ele está falando é o seguinte: pois que os gentios, que não têm lei estabelecida, qualquer coisa que fizerem, é lei. Está valendo. Ué, eu não sei o que é o certo, então o que eu fizer, está certo. Não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Porém, quando a lei é estabelecida, aí a responsabilidade se instala. Cristo vem justamente para estabelecer a lei, para unificar a lei naquelas duas que já conhecemos de muito tempo: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Então, uma vez que a lei está colocada, ninguém mais tem a desculpa de falar que desconhecia. Ah, mas eu não sabia. Quando chegarmos do lado de lá e formos chamados à conta da nossa própria consciência, não poderemos alegar desconhecimento. Todos nós agora somos responsáveis. E aí o Cristo coloca: porque quem não é comigo, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. E nós estamos ajuntando com o Cristo ou espalhando sem Ele? Sim, se eu souber responder. Se eu não souber, a gente procura alguém que sabe. Uhum. Sim. Isso observamos muito nos filhos rebeldes. Por mais que os pais queiram a convivência, a presença, aquele filho não quer saber dos pais. Reconcilia com teu inimigo enquanto está com ele a caminho. Mas e quando esse inimigo não quer reconciliar? É essa visão que a gente tem. Façamos a nossa parte. Porque não sabemos muitas coisas dessa própria encarnação. Esquecemos, não lembramos, não sabemos o porquê. Mas existe um porquê. E esse porquê se dá nas vidas anteriores. Desconhecemos quem fomos, quem aquele companheiro da jornada atual foi, o que fizemos a ele, o que ele nos fez,
Qual é a nossa carga de compromisso, de comprometimento com aquele espírito? Desconhecemos. Mas devemos reconciliar com o nosso inimigo enquanto estamos com ele a caminho. Então façamos todo o possível. E tenhamos paciência. Porque nesse caso, a nossa consciência estará tranquila. O que você quer dizer com humilhação? Aí que está a questão dessa humilhação. Por isso que eu te perguntei o que é humilhação, o que você quer dizer. Isso não é humilhação, isso é conscientização. Você está querendo conscientizar a pessoa da sua atitude. Isso não é humilhação. Porque humilhar-se tem várias conotações. A gente tem que ficar atento a isso. Não quer dizer que nós vamos ser coniventes com o erro, coniventes com o mal. Nossa conduta deve ser uma só. Seja se eu falar sim, sim, não, não. Porém, devemos nos dedicar. Essa dedicação, sim. É obrigação nossa. Sim. Mas é isso que a gente está falando, a gente não sabe as nossas ligações anteriores, se já existe ou não uma animosidade anterior, uma simpatia. Sim. 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 Entendi. Assim, para tentarmos resumir esse assunto, então vou só lançar uma questão. As pessoas têm o direito de nos ofender? Sim. Existe uma coisa que Deus nos deu que chama livre-arbítrio. Eu posso virar para esse senhor e agredi-lo? Se Deus me deu voz, a possibilidade de falar, a inteligência, eu posso virar e agredi-lo. Porém, lembramos que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu serei responsável pela ação que eu tomar. Então o que a gente tem que ter em mente é o seguinte: as pessoas podem me ofender? Podem. Eu é que não tenho direito de ficar ofendido. Mas entendeu? Exatamente. O silêncio é justamente, normalmente, exatamente. Certo? Dar a outra face. É dar a outra face. Então estamos ajuntando com Cristo? Ou estamos separando com Ele? Dar a face é ajuntar com Cristo. Silenciar é ajuntar com Cristo. Buscar resgatar aquele irmão, mesmo que ele não queira, é ajuntar com Cristo. Ter paciência é ajuntar com Cristo. E aí Kardec pergunta então, por que no mundo, tão frequentemente, tão a miúde, a influência dos maus sobrepuja dos bons? Por quê? E aí os Espíritos nos dão aquele tapa na cara, né? Por culpa dos bons. Não é isso? Se, quando estes, os bons, quiserem, preponderarão. É a resposta. Então, se temos todas essas dificuldades no mundo, é por culpa de quem? Nossa! Que não queremos ajuntar com Cristo. E aí vamos para casa logo mais pensando se estamos ajuntando ou separando com Ele. E para concluirmos, e não sabem mesmo, não é? Não sabiam o que faziam. Então, Emmanuel conclui para a gente, no capítulo A Vinda de Jesus, no livro A Caminho da Luz, dizendo o seguinte,
que a manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. E aí nos chama a atenção ele nos dizer que o Cristo vem trazer e colocar a humanidade na maioridade espiritual. O que vem a ser maioridade? É quando a criatura se torna penalmente imputável. Isso eu perguntei para um advogado. O que era maioridade? É quando a criatura atinge a idade de se tornar penalmente imputável. Ou seja, a lei agora se aplica a ele. Hoje aqui no Brasil é com 18 anos. Então a pessoa não desencarnando não tem que fazer nada. Uma vez que completou 18 anos, ela atinge a maioridade. A maioridade espiritual é o quê? Jesus vindo à Terra, trazendo o seu código de conduta de vida, façando ou não algo em favor disso, estamos automaticamente na maioridade espiritual. A lei agora se aplica a nós. Que lei? Divina. Estamos na maioridade espiritual. Dependeu de algum esforço nosso para isso? Não. Cristo vindo, ensinando, nos colocou todos a responsabilidade dos nossos atos, da nossa vivência. Agora Emmanuel nos diz que para compreendê-lo necessitamos de maturidade espiritual. Já é outra coisa. Será que o Cristo precisa vir agora para termos maturidade espiritual? O que vem a ser maturidade? Quando pensamos em maturidade, lembramos de quê? Da fruta. Nós só a consumimos quando ela está madura. O que é estar maduro? É estar pronto. É estar pronto, não é isso? É estar desenvolvido. E o desenvolvimento depende do Cristo vir agora? Só depende da nossa vivência. Satisfação está em dar de si. O Espírito está onde anda o pensamento. É preciso acreditar na essência
urgência do momento. À vontade. Então, irmãos, mais uma vez agradecidos pela oportunidade do trabalho, da alegria, queremos somente concluir com a pequena passagem de um texto de Michel Coir, um presbítero francês, que o texto se chama Tem o Tempo, Senhor. E ele conclui esse texto dizendo o seguinte: Senhor, não te peço tempo para fazer isso ou para fazer aquilo. Apenas te peço a graça de fazer conscienciosamente o que queres que eu faça. Então que possamos a tempo ainda refletir sobre a nossa vivência no mundo e irmos de fato de encontro a Jesus. Muita paz a todos.